The People vs. O.J. Simpson. Final de semana chegando, venho trazer para vocês um Momento Cinema, trazendo para vocês uma série extremamente interessante que trata de um caso que dizem muitos que foi o julgamento do século passado, que é o caso do O Povo versus O.J. Simpson, o crime americano. Esse caso retrata um jogador famoso americano em que teria supostamente ceifado a vida da sua ex-esposa Nicole Brown e de seu amigo Ronald Goodman. Isso em meados de 12 de junho de 1994, por volta das 10 horas da noite. Segundo dizem, os motivos seriam variados, mas o motivo especial seria o ciúme que ele nutria pela ex-companheira, por ter várias acusações de agressão, de violência contra ela também. Tiveram 2 filhos e essa relação sempre foi muito conturbada, Depois do fato acontecido, em 94, 5 dias após, ele é pego fugindo, uma perseguição alucinada. Iria iniciar a Copa do Mundo em 1994, que nosso país, nosso Brasil, foi campeão, isso em território americano. Então foi um caso extremamente midiático nos Estados Unidos, foi televisionado para os Estados Unidos todo, para o mundo todo, um caso que é extremamente interessante do ponto de vista jurídico, para uma análise dos advogados criminais que atuam na área criminal de fato, que conhecem a atividade criminal, e os estudantes e advogados de outras áreas também. Então esse é um caso extremamente importante. E quero trazer para vocês que esse caso, ele trouxe várias importantes destaques da atuação da advocacia criminal. Um caso que O.J. Simpson teve uma banca de advogados altamente experientes na sua defesa. I ain't trying to be respectful. I'm trying to win. Uma acusação altamente severa, difícil, Todos diziam que as provas indiciárias, provas periciais apontavam como ele fosse suspeito daquele crime, um crime brutal, em que a ex-companheira foi esfaqueada, o amigo também foi esfaqueado, morreram brutalmente, onde havia sangue por todo o imóvel. Então, a princípio, acusações pesavam fortemente contra ele. Mas, uma vez analisando o caso com a instrução, tudo se mostrou que era um campo minado, um campo ideológico do ponto de vista racial, um campo de disputas de poder. You're going to say this case is all about race? Yes, because it is. You want to make this a black thing? Well, I'm not black. I'm O.J. E chegando no júri, que foi a instrução processual de todo o fato, que já vinha alardeando nos Estados Unidos, esse caso tão interessante, que podemos trazer para o Brasil também para fazer uma análise desse ponto de vista. A acusação, eu destaco nesse filme um ponto importante dessa série. Uma série que tem 10 episódios, uma série que está na Netflix. Então, convido a todos a assistirem. Isso é importante para acrescentar vocês, quanto advogados que atuam tanto no júri como na advocacia criminal do modo geral. Vocês, por sua vez, vão notar, tem uma passagem nessa série que é muito interessante. A passagem da série narra exclusivamente as provas em si. Acho que, se não me engano, é o penúltimo episódio, em que a prova é cabal do processo, em que o Ministério Público se abraça, seriam as luvas essas que foram encontradas no local do crime, com parte de sangue das vítimas no local. E essas luvas que foram objeto de devoção pela acusação, que mostrava cabalmente que possivelmente o acusado O.J. Simpson realmente tinha cometido aqueles fatos. No entanto, no decorrer da série e desse episódio específico, um dos advogados de defesa, vendo que o promotor ia sustentar, ia falar sobre aquela prova, que eram as luvas, que era uma prova vital para a acusação, importantíssima para esse caso, o defensor passou próximo à prova, viu o tamanho da luva, verificou que aquela luva, nas suas mãos, ela praticamente ficava muito apertada, e visualizando a mão de O.J. Simpson, um jogador americano, pela altura, pelo porte, aquela luva não iria entrar em sua mão. Foi quando ele teve uma sacada, se reuniu com a banca de advogados e montou uma estratégia. Quando sentou com os advogados, se reuniu fora do plenário do júri, questionaram qual seria a estratégia com relação a essa luva que sustentava boa parte da acusação. Lógico que tem outros fatos que aventam isso, mas essa prova, a luva,
mostra de forma clara qual a estratégia que a defesa usou. A defesa pensou, essas luvas não vão dar na mão de O.J. Simpson, então vamos usar essa luva como forma de descredenciar a acusação. Foi quando o advogado falou, não vamos solicitar que ele use a luva não. Vamos fazer com que a acusação que usa essa prova solicite e peça para que ele use as luvas. Nesse momento, todos concordam com a estratégia, montam a estrutura de provocação. Quando eles voltam para o plenário, um dos advogados de defesa se dirige até o promotor assistente. O promotor assistente que estava pegando um curso de uma acusação midiática muito forte em todos os Estados Unidos, né? E joga aquela perua que a gente fala, né, no ouvido dele, aquela tirada. Se você não pedir para que o O.J. coloque as luvas, nós iremos pedir. Nesse momento cria uma situação na cabeça dele sem entender realmente se aquilo era verdade ou não. Foi quando no decorrer da sustentação do procurador contra as acusações, que ele falando das luvas, indagando a testemunha que era o policial, se aquelas luvas eram compatíveis com o local do fato, foi quando a defesa, se lançando no intuito de jogar efetivamente e manipular a acusação de forma habilidosa, estratégica do ponto de vista da defesa do seu cliente, né, pede a palavra para o juiz por sua vez aceita que os advogados, o advogado e o promotor se aproximem ao juiz, e o advogado já começa falando, excelência, a acusação está tentando de alguma forma manipular, fazendo com que dê a entender que o meu cliente vai usar as luvas, vai colocar as luvas, que aquelas luvas foram o que ele usou. E o juiz disse, olha, no momento nenhum estou verificando isso, e o promotor, o procurador, no momento nenhum disse que vai pedir, solicitar que ele bote luva, até porque ele pode solicitar, mas ele não fez isso. Foi quando o promotor caiu, né, jogaram a isca à defesa e ele colheu a isca. E o promotor disse, não, se eu quiser fazer, eu faço. Acaba aquela conversa, a defesa vai para o seu local, os outros advogados, e a acusação, o promotor volta para o seu local. Quando o promotor volta para o local, isso o plenário do júri cheio, lotado de pessoas, a mídia passando na televisão, o julgamento, em tempo real, ele de imediato, sem conversar com a promotora principal do caso, ele convoca o O.J. Simpson para usar a luva. Quer dizer, usar aquela luva que ele não tinha certeza se caberia ou não, mas ele acreditava, então ele não tinha certeza. Nesse momento, a defesa, que criava objeções para isso, na hora que se vira para eles, o juiz indaga, a defesa diz, não temos objeção. O promotor olha para o advogado olha para a defesa. Nesse momento, o promotor olha para ele e diz, eita, eu acho que eu errei, no íntimo dele. O O.J. Simpson é dada a luva a ele, está sentado, o juiz manda ele levantar em direção aos jurados, que ficam de forma atentas para ver se aquela luva, que realmente seria a luva da pessoa que teria ceifado a vida da sua ex-companheira e do amigo dela, Ronald Goldman, se aquela luva caberia na mão do O.J. Simpson. Há um momento de suspense naquela situação, que os jurados ficam olhando de forma aficionada para ver se a luva cabe. E nesse momento, o O.J. Simpson vai colocando as luvas na mão. No que ele vai colocando as luvas na mão, as luvas não conseguem ficar ajustadas à mão. E nesse momento que o promotor começa a entrar em parafuso, ficando nervoso, vendo que fez uma ação impensada, sem se coordenada com a acusação de fato, com as provas que estavam aliadas, quer dizer, arriscou, atirou no escuro, e o risco grande de perder o processo em decorrência de um erro. This is People's 164A. Is that the right-hand glove? Yes. All right.
serve tanto para nós como advogados aqui, de antes de ter a certeza do que vai se pedir. Muitas vezes se indaga, se pergunta, sem saber, sem ter a convicção do que o outro lado vai falar. E foi o que aconteceu com o promotor. Na hora que o Jay começou a botar a mão, isso televisionado para o mundo todo, ele tentando colocar, ele levanta as mãos, mostra para todo mundo e diz: as luvas não entram, são pequenas demais para entrar na minha mão. O promotor ainda assiste, pega, fecha a mão, ele fecha a mão e não fica firme. Pega uma caneta, ele pega, mesmo assim não fica firme. E a defesa arguida, excelência, é desnecessário manter isso e conseguindo os protestos, mantém os protestos e ali se encerra. No que se encerra, o Jay tira as luvas, vai para o seu local, os jurados, atônitos, né, acreditando realmente o que está acontecendo. Criou-se realmente uma situação de inconclusão, de dúvida. Ele sabe que no júri, na dúvida, absolve-se o réu. Só se condena na certeza. Na certeza. Então, uma vez que as luvas não se ajustaram, consequentemente o entendimento é que é inocente. Se a luva não se ajusta, é inocente. Se a luva não se ajusta, é inocente. Então, para a acusação, fragilizou-se aquela prova que era, segundo os entendimentos, a rainha das provas, que nós falamos que é a testemunha, mas nessa prova era essa perícia em cima, a perícia não, a luva do fato, acabou por ser o objeto de enfraquecimento da acusação. Naquele momento a acusação se fragilizou de uma forma tão grande que alguns começaram a entender, a ver a possibilidade de absolução do caso. E no decorrer do processo, esse foi um dos fatos. Que isso que provocou toda essa dificuldade do processo. O outro fato que surgiu, a defesa habilidosamente, vendo que o acusado era negro, vendo que um dos policiais, naquele caso, era tido como racista, que poderia ter manipulado as provas, a defesa começou a usar a vida desse policial no intuito de uma disputa racista. Um negro que supostamente teria ceifado a vida de brancos. Isso virou, nos Estados Unidos, uma guerra racial, em que tinha locais de brancos vendo o julgamento, locais com negros, o gueto vendo o julgamento também. Quer dizer, virou uma coisa midiática. E desde então, para muitos, é o julgamento do século passado. E depois disso, quando se vem, depois desses fatos, da prova da luva, vem para as razões finais. A acusação sustenta que as provas são coerentes, que as provas periciais são coerentes, que a defesa tenta manipular por uma ficção, levando a questão racial, de um policial que não se pode levar em conta o que é a posição do policial. E levando em relação às luvas, fala que as luvas não é uma prova inacabada. E sustenta na acusação, tentando emocionar os jurados para levar ao convencimento da condenação. Quando se aproxima a defesa para fazer suas razões finais, a defesa o faz de forma impecável, colocando de forma clara e dizendo: a acusação passou por todo esse percalço, sem credibilidade, com acusações infundadas, mas no momento vital do processo, as luvas, quando se falava das luvas, principal, as luvas não deram na mão de O.J. Elas não entraram. E se as luvas não entraram, ele é inocente. Se as luvas não ajustaram, ele é inocente. Ele falou isso de forma alta, com vigor, olhando para os jurados, que ficavam sem reação, sem entender que realmente, se as luvas não deram, eles eram inocentes. Então, o caso que a gente tira daí, esse entendimento, que houve uma estratégia muito bem pensada da defesa, habilidosa defesa, para poder, arrumando esse argumento, que quem deu causa foi a própria acusação, que se deixou se manipular, se deixou levar pelo jogo. Por isso que nós falamos que o júri popular, ele é um jogo baseado nas provas. As provas, elas são vitais para o processo, desde que você saiba usá-las e saiba usar com inteligência, não de forma intempestiva, de forma sem análise criterioso.
não agindo porque o outro provocou. Nesse caso, depois da situação da defesa, reafirmando, se a luva não ajustou, é inocente. Se a luva não ajustou, é inocente. O conselho termina finalizando com silêncio, vai andando, senta no banco da defesa e abraça o Jay. Há um silêncio atônito no plenário. Todo mundo sem entender aquela situação. O jurado que estava ali no início convicto que ele tinha culpa, hoje ele não tem certeza. E nos Estados Unidos, muito diferente do Brasil, lá é unanimidade. Se não houver uma decisão unânime, o júri é anulado e remarcado outro júri. Aqui no Brasil é por maioria. Lido 4 votos, encerra uma mais contagem. Aqui é maioria. São 7 jurados, lá são 12 jurados. Então isso nos Estados Unidos, a gente vem pela série, todo o decorrer das discussões, boa parte dos jurados eram negros, e aqueles que tinham entendimento, e eram brancos alguns, né, ficaram na dúvida, e foi isso que se pesou. E um dos jurados colocou, se há dúvida, como é que eu posso condenar? Alguns diziam, eu nunca vou ter certeza que ele fez isso. Era o caso de um jogador famoso de futebol, que estava sendo acusado de ter ceifado, matado, né, a sua ex-companheira, com quem tinha 2 filhos, com quem viveu aproximadamente 7 anos, e ter matado o seu amigo, Ronald Goldman. Isso no dia 12 de junho de 1994, por volta de 10 horas da noite. Uma cena brutal de esfaqueamento na casa. 5 dias depois, ele é pego numa perseguição alucinada, onde começa o fato midiático correr em cima disso. Mas o que deu todo o lastro do processo foi o efeito midiático das pessoas que estavam envolvidas no caso. Quando os jurados se aproximam, entram para falar o veredito, O.J. se mostra nervoso, lógico, está sendo acusado de um duplo homicídio, que ele poderia ter uma condenação de uma perpétua, uma condenação muito alta. Os jurados, a promotora estava do semblante dela arrasada, sentindo que viria uma decisão contrária ao posicionamento dela. Ninguém sabia de fato o que aconteceria. Para muitos, quando os jurados se recolheram para estudar o caso, ver as provas, muitos achavam que aquele julgamento ia durar dias, até meses, para se definir o julgamento ali pelo Conselho de Sentença. E para surpresa de muitos que estavam já viajando, estavam indo para suas casas, 4 horas depois, os jurados chegam à decisão. Essa decisão, ninguém tinha noção do que se tratava. Os jurados, quando voltam, dizem que tomaram a decisão, o juiz pega o envelope com os votos, vê os formulários, entrega ao oficial do tribunal, que começa a fazer a leitura. O povo versus O.J. Simpson. E ela no final diz, O.J. Simpson é inocente. E as televisões miram de imediato no rosto dele, ele atônito, sem acreditar, o Ministério Público perturbado, os jurados, muitos atônitos também, porque se posicionaram, alguns mostrando esse posicionamento político e racial também que se tinha naquele caso. Mas foi um caso que se decorreu pela má gestão do processo do ponto de vista do discurso. Quem melhor colocou o discurso nesse caso foi a defesa, que pelas armas que se tinha, embora fosse um caso forte para a acusação, ela se utilizou da dúvida, se utilizou do ataque racial, da briga racial em relação a isso. E o que pesou para todos que dizem foi a questão da luva. Quando a acusação teve a prova vital e colocou a luva, mostrou-se que aquela prova era fraca e ela não tinha o condão de condenar O.J. Simpson. Senhoras e senhores, se lembrem dessas palavras. Se a luva não ajustar, tem que inocentar. Se a luva não ajustar, tem que inocentar. Se a luva não ajustar,
tem que inocentar. Então, qual a moral da história? Você que é advogado, que pode tirar dessa situação. Você tiver um plenário do júri, você precisa ter conhecimento de todas as peças do processo. Detalhes por detalhe. Data, horário, circunstância. Se você vale a pena fazer pergunta, porque muitas vezes, quanto mais dúvida você tiver naquele processo, melhor é para a defesa. Porque cabe o ônus da prova, de provar que quem fez, quem matou, é da acusação. E se aquela acusação for fraca, falha, acontece, e é possível acontecer, na maioria dos casos, absolvição. Então foi o caso em Vigor, que a defesa se atacou, muitas vezes é bom se atacar num único foco, que foi a falha com relação à luva, que foi a defesa que se atacou, e o ponto racial. Unindo os dois, isso ficou inabalável. Um caso extremamente importante. E digo a vocês, e recomendo, assistam, maratonem, vejam realmente, de fato, seriado fantástico da Netflix. São 10 episódios. Vocês vão ver as estratégias da defesa, da acusação, como se dá toda aquela instrução processual, que realmente é muito diferente do que acontece aqui no Brasil, mas tem aspectos semelhantes que acontecem aqui no Brasil. Isso é uma experiência. E nesse momento de cinema, iremos trazer para vocês outros momentos que nós vamos fazer essa análise jurídica, trazer questões que são interessantes para você, advogado criminalista. Fique conosco. Um abraço.